Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Cícero Benício aqui, quero trazer nesse momento uma mensagem especial ao seu coração. Quero falar a respeito do comportamento do ser humano. Não trarei aqui algo científico, pois não conheço a psicologia nem outras ciências que trabalham o mesmo. Porém, quero fazer um pouco à luz das Escrituras Sagradas, à luz daquilo que a Bíblia nos dá, e que pela fé entendemos que é realmente desse jeito, mas após a nossa vinheta. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Sobre todos em Jesus, e oro na guarda da paz e salvação. Sou Jesus, Cristo é o nosso bom amigo. Em Mateus capítulo de número 12, versículos 43 a 45, a Bíblia registra um episódio um tanto incomum. Quero ler. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Note que é Jesus que está falando sobre o comportamento dos espíritos com relação ao ser humano. Jesus nos mostra aqui que os tais se comportam com relação ao ser humano como se o ser humano fosse casa, fosse uma habitação, um local em que ele chega, se sente à vontade ali. E Jesus diz o quê? Que quando um espírito mau, ele sai de um homem, sai de uma pessoa, então ele vai por lugares áridos, ele vai em busca de abrigo, não encontrando, o que Jesus nos disse que o mesmo faz. Ele diz, bom, eu vou voltar para a minha casa. Então ele trata o corpo humano como se fosse uma casa, como se fosse um lugar de morada habitável. E a Bíblia vai dizer que ele já não volta mais só. O pior é quando ele encontra a casa desocupada. Daí a necessidade do ser humano que conhece a palavra de Deus buscar manter esta casa ocupada. Ocupada como? Primeiro, buscar ter conhecimento da palavra de Deus. E tendo conhecimento da palavra de Deus, então aí a primeira resistência. Até porque, em João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir daí, já há um empecilho para que aqueles seres maléficos, eles habitem naquele lugar. Note que Jesus diz que quando o adversário percebe que a casa está desocupada, ele busca então ocupar. Os espíritos caídos, demônios, eles estão nas regiões celestiais, eles estão nos ares e eles buscam abrigo, porque nem mesmo os demônios querem estar no lugar de tormento, querem estar no local em que foi preparado, segundo disse Jesus, para o diabo e seus anjos. Então eles preferem pessoas, eles preferem corpos por alguns motivos. Primeiro, estando nas pessoas, eles não estarão no abismo, em local que nem eles, como já disse, quem era estar. Segundo, estando em tais pessoas, eles agem através das mesmas. Eles modificam o comportamento das pessoas de modo a trazer sérios problemas, não só para aquela pessoa, mas para todos aqueles que estão
à volta da mesma. Nós, seres humanos, nós somos criados para ser morada e habitação de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 14, versículo 23, Jesus vai dizer que quem tem a sua palavra e pratica é amado do Pai, e ele virá para os tais e fará nos mesmos morada. Então veja que nós somos criados para isso, para ser morada de Deus, para ser casa de Deus, para ser habitação de Deus. Agora isso vai depender de como nós nos comportamos, se nós entregamos a nossa vida para Cristo, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se nós depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor e caminhemos segundo a sua palavra, segundo as suas instruções. Se andarmos segundo a Bíblia, seremos morada de Deus. Se não andarmos segundo a Bíblia, seremos uma casa vazia, onde corremos o grande risco de ser habitação de espíritos do mal. Pois bem, então, Jesus diz aqui que o espírito do mal, voltando, encontra a casa, tá? Adornada e varrida, porque assim, ele encontrou suja. Quando ele saiu daquela pessoa, e quando ele está na pessoa, a pessoa está suja, espiritualmente suja, está imprópria para a habitação de Deus. Aí quando mesmo vai embora, pela presença de Deus chegando ali, então a presença de Deus limpa, transforma, faz com que, de acordo com o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, que a Bíblia diz, e assim sendo, todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então a presença de Deus nos limpa. Agora não devemos também abrir mão desta busca constante pela presença de Deus. A presença de Deus em nossa vida deve ser cultivada todos os dias. Devemos nos alimentar com a palavra de Deus. Para quê? Para que a nossa fé esteja fortalecida. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele vai dizer que a fé é o escudo pelo qual nós podemos apagar os dardos inflamados, tá? Os dardos inflamados do maligno. Então nós precisamos alimentar nossa fé com a palavra de Deus, indo à igreja, não deixando de ir à igreja porque não está com vontade, aquele dia que a pessoa, quem sabe, não está com vontade de ir ao culto, que o cansaço bateu a porta, o desânimo bateu a porta, e por conta disso a pessoa deixa de ir à igreja. Durante o dia, pela manhã, ela tomou café, ela lanchou, almoçou, meio-dia, à tarde veio outro lanche e no final, no início da noite, veio a janta. Ou seja, então ela alimentou a carne, alimentou esse ser visível, esse templo o dia inteiro. Porém, à noite é importante que a pessoa, ou durante o dia, vá ao culto, que a pessoa se alimente da poderosa palavra do Senhor nosso Deus, para que alimente, então, portanto, o homem interior, que é o Espírito, que o Espírito estando alimentado da palavra de Deus, a fé está fortalecida, e a fé estando, portanto, fortalecida, a pessoa tem, então, resistência para não aceitar a presença do adversário. Então, veja que o tal espírito mau, quando ele sai, que ele retorna, ele não volta só. Ele leva consigo mais 7 espíritos maus. E veja, se apenas um causa grandes problemas, imagine 8, porque 1 mais 7, 8 espíritos maus. Aí a Bíblia diz que eles habitam ali, eles moram ali. Imagine um homem, uma mulher, uma pessoa sendo habitação de demônios, morada de seres malignos que só destroem, que não querem nada de bom para o ser humano. Jesus diz que os últimos atos, as últimas atividades deste homem serão piores ainda do que os primeiros, ou seja, a partir do momento em que aqueles 8 espíritos maus passam a habitar na vida daquela pessoa, os seus atos são piores, muito piores do que quando havia apenas um demônio na vida do ser humano.
Veja, não existe ninguém órfão no mundo espiritual. Ou temos a presença de Deus, ou corremos o risco de termos a presença de seres espirituais do lado errado. Por isso, precisamos entregar nossa vida ao Senhor Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, para que nós sejamos morada de Deus, e Deus habitando em nós, as nossas ações, elas tanto são boas para nós, como são importantes às pessoas que estão à nossa volta, porque as nossas atitudes, os nossos atos, os atos de uma pessoa que é a habitação de Deus, que é morada de Deus, que Deus está habitando nesta pessoa, são atos bons, são atos glorificáveis, são atos importantíssimos, jamais algo que possa prejudicar a própria vida ou a vida de outrem. Pois bem, mas aí, aqui está um problema lançado. Daí podemos entender por que muitas pessoas se comportam de forma totalmente arbitrária. Porque o ser humano, por exemplo, tira a vida de outro e, além disso, esquarteja, estupra, usa droga, usa cachaça, faz tantas atrocidades. Nós vamos entender nesse trecho bíblico que o comportamento de muitas pessoas é induzido por espíritos do mal. E o que fazer para que isso não aconteça? Repito, é buscar entregar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, porque a luz não tem comunhão com as trevas. O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus não quer que nós sejamos cheios de demônios, mas Ele quer que nós sejamos cheios do Seu Espírito para que possamos, então, glorificar o Seu nome, sermos uma bênção na nossa família, na sociedade e também no reino de Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, e isso é aceitar a Cristo como Salvador, abrir mão das práticas que trazem a presença do mal e aceitar, portanto, o reino de Deus na sua vida. Deus te fez para ser morada de Deus, casa de Deus, templo de Deus, de onde a sua presença habita e jamais a presença de demônios, tá bom? Aceite a Cristo como Salvador, pois Ele tem grandes coisas a te revelar e fazer com que você conheça de verdade qual é a sua vontade. E o mais, meu conselho para terminar é: leia a Bíblia, leia a Palavra de Deus, pelo menos 10 minutos todos os dias, tá? 10 minutos todos os dias já é suficiente para muita coisa. Dá para ler um capítulo, pelo menos, viu? 10 minutos todos os dias. Depois de um ano, você terá muito conhecimento, a fé estará lá em cima e assim estará pronto para estar cheio de Deus, fazendo, portanto, a vontade do Todo-Poderoso. Deus abençoe. Espero que você compartilhe, por favor, os nossos vídeos. Não deixe de deixar o seu comentário e também deixar o seu like, o seu joinha, pois nos ajuda. Tá? Deus te abençoe. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Sobre todos em Jesus, e oro não há pela qual se salvar. Sou Jesus, sou Jesus. Cristo é o nosso bom amigo, Ele nos guia até ao fim. Não há amigo igual a Cristo, nem um só. Se o Salvador da nossa vida eterna é Jesus, é Jesus. Salvação, abra nosso crente em Jesus. Em Jesus, em Jesus. Cristo é o nosso bom amigo. Ele nos guia
Não há caminho.